do 20. A gente saber direitinho onde está aqui na palavra o sétimo mandamento, que os irmãos já memorizaram, ou estão nesse processo de memorização. Êxodo 20, versículo 14, diz apenas: não adulterarás. Nós já estudamos com o irmão Vinícius os deveres exigidos no sétimo mandamento e hoje nós vamos ver os pecados proibidos no sétimo mandamento. Muita coisa vai ser revisão, já que o catecismo tem o cuidado de colocar o aspecto negativo e positivo, logo tem que estar em concordância com aquilo que nós vimos semana passada, né? E isso vai nos ajudar a entender aquilo que Deus requer de nós, com os textos bíblicos nos ajudando a ver de que não adulterarás não é apenas, como vimos aqui semana passada, se deitar com aquele que não é sua esposa ou seu marido. E nós vamos ver que a estrutura do sétimo mandamento vai muito além disso, que Deus requer de nós, já temos visto desde semana passada. Então, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Vamos ler juntos. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, consentir, tolerar ou ter bordéis, bem como o ato de frequentá-los, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, ter mais que uma esposa ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Veja, a lista é grande, né? E, obviamente, que nós cremos que a palavra, ela tem a proeminência. Nós vamos ver, a partir daqui, de onde o catecismo tirou isso, de onde esses homens tiraram todos esses pecados. Né? A lista é muito grande. Todos esses pecados estão baseados, obviamente, na palavra, e devem estar. E aí, vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia para nós vermos sobre adultério, fornicação, rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais. Pedi ao Vinícius que leia em Hebreus 13, 4, a Tayane que leia em Efésios 5, 5, o Jorge, Deuteronômio 22, 25, e Martins, Levíticos 18, 9, Aline, Romanos 1, 26, 27, e Gabs, Romanos 1, 26, 27. É a Aline, isso. E Levítico 20, 15, 16, o Gabs. Certo? Por favor, meu irmão. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Veja, esse verso de Hebreus 13, 4 me rege praticamente todo o nosso estudo. Porque uma vez que é restrito o leito sem mácula, a honra, tudo aquilo que
está fora disso é pecado. Então, Hebreus 13 vai restringir onde há santidade de fato na sexualidade. Então, o fato é que há sim sexo com santidade. É dentro do matrimônio. Sim. E aí, a partir disso, nós vemos o que não é lícito e que o Senhor julgará, como fala em Hebreus 13:4. Então, o adultério, esse texto está ligado principalmente ao adultério. Uma vez que você se deita com uma pessoa que não é seu marido ou sua esposa, você está pecando e você será julgado por isso, como diz o texto. Aí, a fornicação, Efésios 5:5. Isso aí, imoralidade, a fornicação. Deuteronômio 22:25. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Exatamente. Como nós chamamos hoje essa questão de Deuteronômio 22:25? Estupro. Exatamente. Então, o Deuteronômio 22:25 vai trazer aí a punição, né? E, obviamente, está sendo colocado ali no ambiente da teocracia, punição para aquele que raptasse e forçasse uma mulher a se deitar com ele. Era uma mulher desposada, era a morte. O incesto, Levíticos 18:9. Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Levítico 18 vai trazer várias outras restrições na continuidade do texto sobre o incesto, tá? Nós lemos só um. Romanos 1:26-27. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário de Deus. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Pastor Augusto Nicodemos, comentando esses versos, ele fala que até as mulheres, né? As mulheres naturalmente têm uma impulsão menor sexualmente. E o texto de Romanos 1:26 vai trazer que até as mulheres, ou seja, ele traz a ideia de que a perversão tomou conta nesse ponto. E é o que nós vemos hoje. Né? O que nós vemos hoje, homens com homens, mulheres com mulheres. Tristemente. Então, o pecado da sodomia sendo retratado no Novo Testamento. Né? Alguns usam o argumento de que isso caducou, e isso não é verdade. Estamos vendo aí no Novo Testamento. E Levíticos 20:15-16. Também o homem se juntar com um animal será morto, matará esse animal. E uma mulher que se achegar ao animal e se juntar com ele, matará tanto a mulher como o animal, seu sangue cairá sobre eles. Muitos dizem que o cristianismo e as leis de Deus só trouxeram guerra. Porque se a lei de Deus está mandando não fazer isso, é porque os homens gentios naturalmente faziam isso. Deitavam com animais. E podemos dizer que ainda continua sendo feito, com certeza. E, obviamente, a lei de Deus veio para restringir isso, que é feito muito menos do que antigamente era feito. Então, ali, só voltando, todas as concupiscências desnaturais. E aqui, os irmãos podem imaginar, além disso, né,
a zoofilia, como foi retratado em Levítico 20, 15, 16, e outros pecados semelhantes a esse. Todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e os afetos impuros. Nós lemos semana passada Mateus 5, 28, que vai dizer que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Vamos ler Mateus 15, 19, por favor, José. E Colossenses 3, 5, Luiz. Pedi o irmão Leandro que já deixa aberto Efésios 5. Pode ler, por favor. Porque do coração procedem maus desígnios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Veja, nós vamos mais à frente ler outro texto em Provérbios, muito conhecido, Provérbios 4, vai dizer que nós devemos guardar o coração, porque dele procede a fonte da vida. O que o próprio Cristo está dizendo aqui, o coração procede dos maus desígnios. Nós já aprendemos e temos sendo alertados de que o coração é enganoso, uma vez que nós nos entregamos às nossas imaginações, pensamentos e afetos impuros, nós deixamos o nosso coração se convencer de que aquilo é normal, de que nós vamos viver isso, e isso vai tomando uma forma e uma proporção tamanha de que esses pecados que são de gradação menor, e a gente deve reconhecer isso nas nossas mentes, mas uma vez que a sua mente está tomada, você vai cometer o ato fisicamente, porque você vai ter oportunidade e você vai entender que o coração é enganoso, que aquilo é normal, e que eu vou seguir meu coração, é assim que as pessoas falam, de que eu vou me entregar e tudo mais. Então, Mateus 15, 19 vai refutar isso. Colossenses 3, 5. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância, pois ela é idolatria. Versículos anteriores em Colossenses, nós fomos expostos aqui, muito semelhante ao que Jesus fala no Sermão do Monte, é que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. E aqui, Colossenses 3:5, ele vai trazer aquilo que nós não devemos pensar. Então, de fato, os nossos pensamentos precisam ser nas coisas que são lá do alto, né? A gente vê em Filipenses, onde Paulo fala e a gente canta aqui, né? Tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, amável, a gente vai fazendo esse julgamento diariamente, ou a gente pode dizer em todo momento, onde uma vez que eu venho a discernir aquilo que eu estou pensando, isso é respeitável, amável, justo, puro, de boa fama, né? E aí eu torno a pensar naquilo que de fato é puro e que Deus requer de nós. Os irmãos, lembrando, fiquem à vontade para comentar sobre esses pecados e também fazer perguntas daquilo que a gente está vendo. Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas. Efésios 5, 3 e 4. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem, pois, como convém a santos, em conversação torpe, em palavras vãs ou chocarrices, coisas essas convenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Veja, e aquele que está inserido no meio de trabalho, eu acho que é o melhor exemplo disso, né? Principalmente os homens, como a gente citou, as mulheres também naturalmente têm esse tipo de conversa, mas os homens eles são mais escrachados, e nós, homens cristãos e entendedores daquilo que lemos, acabamos de ler, as conversações torpes devem ser rechaçadas,
nós vamos ser tentados a rir, a comentar sobre aquilo que é conversado nessas rodas de colegas de trabalho, né? Num ambiente descontraído, onde você é tentado a agradar aquelas pessoas, onde você convive quase que diariamente, você pode ser deixado levar por isso. É muito importante que textos como o de Efésios 5 venham à nossa mente nesse momento, onde nós entendemos que essas conversas não contribuem para a vida santa que eu quero ter. E mais, se eu quero ganhar aquelas pessoas para Cristo, com certeza isso não é o melhor modo, onde eu aprovo aquilo que elas fazem, mesmo que eu não abra a boca para poder conversar da mesma maneira que eles estão conversando, mas eu aprovo sorrindo. Eu acho que essa é uma das maneiras mais sutis que nós nos deixamos levar por esses tipos de conversas torpes. Os olhares lascivos, o comportamento impudente e o vestuário modesto. Como o irmão Vinícius já lembrou, já comunicou, na verdade, né? Nós vamos ter um estudo só sobre modéstia, só sobre modéstia. E nós vamos abrir alguns textos aqui para nós meditarmos, e nesse estudo nós vamos poder nos aprofundar mais sobre esse assunto, tá? Então, Isaías 3,16, Amila, por favor. Dayana, 2 Pedro 2,14 e Gabriel, Provérbios 7. Pode ler. Só 16. Veja, olhar impudente, né? O que quer dizer essa palavra, né? Está ligado à raiz da palavra pudor, onde nós entendemos que está ligado à modéstia, está ligado à vergonha. A gente pode lembrar de Adão e Eva, assim que eles comeram do fruto, eles se sentiram, eles viram que estavam nus, entenderam que ali havia vergonha. Uma vez que você vive de maneira tal e seus olhares são impudentes, não há vergonha mais naquilo que você vê ou faz, você está se entregando a esse tipo de pecado. E 2 Pedro 2,14 vai concordar com isso. Por favor, Dayana, né? Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, rodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado. Exatamente. Olhares adúlteros, não é isso o termo? Olhos cheios de adultério, ou seja, a motivação é só essa. É só essa. A mente está tomada, cheia de adultério. Provérbios 7, 10, 13 e 14. Este é a mulher que saiu com boca e astúcia no coração. Ela agarrou o jovem e o vendeu com o maior descaramento. Eu tinha de oferecer sacrifício. Hoje, paguei de volta. Olha só, essa mulher de Provérbios 7, muito conhecida por nós, a gente vai dar ênfase aqui ao que ela fala no final do versículo 14. Eu tinha de oferecer sacrifício pacífico. Ou seja, eu cultuei. Ou seja, essa mulher é religiosa. Provavelmente religiosa da religião verdadeira. Ali. Porém, ela é hipócrita. Ela cumpriu com seus
votos, ela cumpriu com aquilo que a gente fala aqui, né? Bateu o cartão, foi no culto e agora se entregou às suas paixões. O marido estava longe, ou seja, isso demonstra que nós precisamos vigiar o tempo todo. E nós que somos da religião verdadeira, nós podemos cair nesses pecados. A proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. 1 Timóteo 4,3 vai falar sobre a proibição de casamentos lícitos. Jéssica, você pode ler aí pra gente, por favor? 1 Timóteo 4,3 e Alex, Marcos 6,18. Proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, os que creem e conhecem a verdade. Ou seja, Paulo ele está criticando esses homens que colocam peso no povo de Deus além daquilo que o Senhor requereu. Proíbe casamento. A gente vai ver isso aqui, já vimos semana passada sobre essa questão da proibição do casamento. E pedem restrição de alimentos, coisa que o Senhor não requereu. E Marcos 6,18, por favor, Alex. Tranquilo. João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Exatamente, é isso. E a gente conhece a história de João, o que aconteceu com ele. Ou seja, ele morreu porque ele foi firme naquilo que é inegociável. Falar a verdade. Ele, como um profeta de Deus, ele falou a verdade para Herodes. E Herodes é culpado pela morte dele, assim como Herodias, a mulher de seu irmão. E João está denunciando isso, mostrando que a permissão de casamentos ilícitos é pecado. Ou seja, se nós somos convenientes, nós pecamos contra o Senhor junto com aqueles que praticam o casamento ilícito. E João não fez assim. Isso aí é importante a gente pensar o que a gente tem visto hoje, né, na nossa época. É a questão de alguns cristãos participando de cerimônias sodomitas, né? É mais ou menos isso. Quando você participa daquilo ali e isamente, digamos assim, com as palmas ou sorrindo com aquela cerimônia de união sodomita, você está sendo permissivo com aquilo que Deus está proibindo. Está sendo permissivo com o casamento que é ilícito. Então, acho que isso se aplica, né, esse texto que você leu. Entre agradar a Deus e agradar aos homens, importa agradar a Deus. Às vezes, algumas pessoas... eu já vi justificativas de alguns cristãos de defenderem uma ideia de ainda justificar isso no amor. Né? Assim, no amor... Não, mas é uma questão de demonstrar o amor ao próximo, né? Nesse sentido, de participar com aquilo. Não, eu não aprovo, mas como é que... É uma vida, né? É o amor. Mas aí o amor não fala com a justiça, né? É isso que Paulo fala, né? Sobre ao definir o amor. Exatamente. O amor não fala com a justiça. A lei se resume no amor. A lei se resume no amor. E a lei de Deus é a justiça. E aí, Deus é bem claro na sua palavra de que essa união é condenável a ele, né? A gente não pode bater palma para aquilo que está unido. Exatamente. Nesse argumento, nós vamos dizer que o procedimento de João foi imprudente. Exato. Ele deu a vida por causa disso. Era melhor ter, né? Exatamente. Só ter aprovado. Exatamente. Era só ficar quieto. Ele poderia continuar pregando o Evangelho. Mas essa é a pregação do Evangelho. A má notícia. Uma vez que você deixa de falar a verdade, você não está pregando o Evangelho. Eu entendi aí dos casamentos ilícitos.
Em 1 Timóteo 4,3, nós vamos ver isso aqui, né? Por exemplo, semana passada a gente tratou disso, a gente vai tratar disso hoje. As pessoas, e hoje ainda se entende, né, de que existe um grau maior na questão da pessoa não se casar. Né? Então, uma vez que você se mantém no celibato, você está num grau de santidade maior do que os outros. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. O primeiro texto que a gente leu foi Hebreus 13:4, né? Ou seja, digno de honra é o matrimônio. Digno de honra é o matrimônio. Então, esses homens que defendem isso, nós vamos ver, eles vão contra a própria palavra. Contra Hebreus 13:4, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Consentir, tolerar ou ter bordéis, bem como o ato de frequentá-los. Veja, irmãos, que muitos pecados desses, né, nós não vamos ser tentados. Espero em Deus que não. Mas uma vez, por exemplo, o exemplo que o irmão Vinícius trouxe de participar de uma cerimônia sodomita, né, e essa questão dos bordéis, né, a gente pode cair no pecado de consentir ou tolerar. Por mais que a gente não venha participar, a gente tenha repulsa, mas a gente se entrega aprovando isso. A gente vai ver em 2 Reis 23:7. Você pode abrir aí para a gente? Então, por favor, 2 Reis 23:7. Vitor, Levíticos 19:29. E Jeremias 5:7, irmã Edneia. A senhora pode abrir? Jeremias 5:7. Gabriel, se puder ajudá-la aqui, por favor. Pode ler. Também destruiu as dependências dos prostitutos culturais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o bote da deusa Azerá. Isso aí é Josias, rei Josias. Lembra que Josias ele descobriu a lei do Senhor no capítulo anterior, 2 Reis 22. Em 2 Reis 23, ele está tirando todo pecado da terra, ou do povo que está diante dele, porque ele é autoridade. Ele tem autoridade para isso. Ele é rei. E ele destrói aquele que a gente pode chamar de um bordel, né? Onde faziam sacrifícios a ídolos e havia prostituição de toda sorte. Levíticos 19:29. Tu contaminarás a tua filha fazendo para que a terra não se prostitui de vontade. Olha que interessante, Levítico 19:29 vai trazer a ideia de que as consequências são maiores do que o pecado da sua filha, nesse caso, né? Uma vez que há uma pessoa pecando no pecado da prostituição, ela contamina toda a terra, todo o povo. Por quê? Porque o povo que não tem o Senhor facilmente vai tomando a forma daquilo, né? E os cristãos, obviamente, são tentados a isso, a tomar forma. E a gente pode olhar para a nossa realidade hoje. Uma vez de que a gente vê uma vez, vê duas, vê três, e a gente é influenciado, a gente começa a pensar da mesma maneira. Toda a terra adultera, toda a terra toma aquele modelo, aquele estilo de vida. E a gente deve temer para que isso não venha acontecer no seio da igreja. Jeremias 5:7. Tá bom. Isso aí. Jeremias, ele traz a ideia aqui de que uma vez que vocês se afastam de Deus, vocês caem em adultério. E essa é uma consequência que nós vimos em Romanos, vimos em tantos outros textos, é uma consequência natural. Sem Deus, o sétimo mandamento, ele é facilmente quebrado.
porque você se entrega às paixões. É um pecado muito fácil de ser quebrado. Precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida e de vigilância. Jeremias 5,7 está trazendo isso. Vocês estão adorando aqueles que não são deuses. Essa é a expressão que ele usa. E se entregaram ao adultério. Os votos embaraçadores de celibato e a demora indevida do casamento. Aquilo que a gente estava comentando agora. Mateus 19, 10 e 11. Nós lemos semana passada. Vamos reler. Isso é muito importante para a gente. Mateus 19, eu pedi à irmã Gerimara que leia. Mateus 19, 10 e 11. Gabriel Luiz, 1 Timóteo 5, 14 e 15. E Márcio, 1 Coríntios 7, 36. Pode ler, por favor. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Nem todos são aptos para receber. E aqui, a gente tem uma citação do Gerardo Voz sobre isso, né? Sobre o que o Vinícius acabou de comentar, inclusive. Votos de celibato perpétuo são pecado, porque são promessas para fazer algo que não está ordenado na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para os quais não temos a promessa da ajuda de Deus para realizá-los. Olha só, nós não temos a promessa da ajuda de Deus para realizá-los. Em que sentido que ele está colocando aqui? Porque é um dom, né? Mas aquele que escolhe e não tem o dom, você não pode esperar do Senhor ou cobrar do Senhor de algo que ele não te deu. O celibato não é uma forma de vida mais santa que o casamento, que é o que muitos, até hoje, e a Igreja Católica prega. Não casar pode ser a vontade de Deus para a vida de alguém em particular, mas ninguém tem o mínimo direito de fazer um voto prometendo que jamais se casará. Ok? Então, Gabriel, não faça esse voto. 1 Timóteo 5, 14 e 15. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. 1 Coríntios 7, 36, Márcio, por favor. Se, contudo, um homem acredita que está tratando uma noiva de forma inapropriada e seus impulsos vão além de suas forças, se case com ela como é desejo dele. Não é pecado. Veja, essas duas passagens estão tratando daquilo que vai de concordância com a realidade. Demora indevida do casamento. Você está se relacionando com alguém, né? 1 Coríntios 7,36 é mais explícito ainda. Você está se relacionando com alguém e há muita conversa, há muito elogio, há muito toque e não tem uma previsão de casamento, isso é muito perigoso. Isso é óbvio para a nossa realidade e a palavra de Deus está alertando para isso. É óbvio. É necessário que se case. Ter mais que uma esposa ou marido ao mesmo tempo. O divórcio ou o abandono injusto. Vamos voltar lá em Mateus 19. Vou pedir ao Acla que leia Mateus 19, 5, 8 e 9. E a minha irmã, que eu esqueci o seu nome, irmã. Eu estou aqui pensando. Gisele. Oi, Gisele, perdoe. 1 Coríntios 7, 12 e 13. Pode ler, por favor. Deixará o
Isso. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, causa de prostituição, casar com outra, comete adultério. Casar com a repudiada também comete adultério. Muitos dizem, eu sou de Jesus, eu não preciso de religião, mas olha o que Jesus fala. As pessoas, elas buscam maneiras de se desviar da lei do Senhor, quando o que Jesus fala em Mateus 19, 8 e 9 é duríssimo. É duríssimo. Porque ele traz, primeiro, a exceção, mas ele diz que essa exceção só existe porque nós somos duros de coração. Que não foi assim desde o princípio. O homem se unirá à sua mulher e será até a morte. E ele coloca, se separarem, se casarem novamente, cometem adultério. As pessoas, elas olham para esse texto, ou na verdade nem olham, né? Elas pulam esse texto de Jesus e nós vemos como a nossa sociedade está, né? De que uma vez eu tenho idade suficiente para conseguir contrastar com aquilo que eu vi na minha infância, com o que eu vejo hoje, na quantidade de divórcios que há. Como as pessoas, elas se entregaram a esse pecado e como isso tem sido tratado como algo normal na igreja. E não é. 1 Coríntios 7, 12, 13, Gisele, por favor. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Exatamente. Ou seja, sob o argumento de que eu me converti e agora eu preciso separar da minha mulher porque ela é ímpia. Paulo é enfático. Não, pelo contrário. Agora chegou a hora de você, representante do Evangelho, permanecer casado com essa mulher que, como a irmã leu, ela concorda em continuar contigo. Por favor, meu irmão. Só um ponto só. Casos de culturas que são diferentes. Por exemplo, culturas árabes, que o homem tem mais de uma esposa. Como seria, no caso, sobre essa conversão dessa família? O homem que tem mais de uma esposa porque tem a questão do abandono. Pode abandonar uma das esposas para Como seria tocada essa situação? O irmão Vinícius levantou, né, que vai ter um estudo só sobre divórcio, né? Mas respondendo a sua iniciar o responder a sua pergunta, né? A gente vê, eu lembro de 1 Timóteo 3, onde há uma restrição dos líderes da igreja. 1 Timóteo 3 vai tratar que o homem deve ser marido de uma só mulher, né? Ou seja, há um padrão na liderança da igreja. Quanto à profundidade disso, eu não vou saber te responder. Os irmãos vão preparar o estudo só sobre o divórcio. Esse é um dos pontos, né, que a gente precisa se aprofundar. Hã? Está anotado, né? Está anotado sua pergunta. Exatamente. Essa pergunta do Luiz é quase semelhante àquela do fariseu, daquele que casou várias vezes, igual lá no céu quem é a mulher, praticamente a mesma coisa. Exatamente. E aí fica o padrão para a liderança da igreja, ou seja, pelo que se entende, aí eu digo, quem está dizendo sou eu, pelo que se entende, há pessoas ali que de fato tinham mais de uma mulher. Aí eu, de fato, no estudo a gente vai poder tratar disso. Os irmãos, aquelas perguntas que também outros pensaram e não tiveram coragem de perguntar,
Lembre-se, anotem as perguntas para esse estudo. Melhor perguntar logo, né? Exatamente. A respeito de celebração de casamento, eu ia perguntar para o meu marido. Eu ia perguntar, mas talvez seja prudente, já que vai ter o estudo de divórcio. A gente tem um parente que está se casando pela segunda vez, que é indevido. Se está celebrando esse casamento é errado, porque já não vai na espera da sodomia. Já vai na questão de se separou e está se casando novamente. Exatamente. Como questão deve se Exatamente, seguindo esse princípio, né? Perfeito, tá anotado. Essa é a resposta. Não, exatamente. Essas duas perguntas, eu creio que são umas das mais polêmicas, né? Sobre esse assunto de divórcio. E a gente vai se ater, de fato, àquilo que pode fazer. Qual momento a gente conversou sobre isso? Obviamente que pode detalhar isso no estudo, né? Mas a gente já conversou uma vez e trouxe à tona um caso parecido com esse, né? Um homem levar em uma mulher, e aí, como existe um princípio de que deve ter só uma mulher, e ele já teve, contraiu outras esposas e tudo mais, ele deveria escolher uma dessas esposas, e ele deveria manter as outras financeiramente. Mas ele deveria, obviamente, ficar apenas com uma pessoa. Se relacionando com uma pessoa só. Aí eu não sei a ordem, não lembro exatamente do estudo, mas eu lembro de ter dessa conjectura, né? Exatamente. Ele tem uma esposa, escolher uma esposa, e aí as demais precisam ser supridas. Continuar sustentando, porque os efeitos dele sustentar aquela mulher. Exatamente. Mas aí eu não lembro exatamente qual que era a ordem do padrão de escolha. Exatamente. Esse princípio de fato precisa ser mantido, né? Uma vez que você tem um relacionamento, você precisa ao menos suprir, não deixar com que essas mulheres sejam desprezadas no básico, né? Isso aí. Ótimo, meu irmão. Bem lembrado. A gente teve um estudo sobre isso e nesse estudo do divórcio vai ser importantíssimo, né? Todos esses pontos. Certo, falamos sobre o abandono injusto, né, daquilo que de fato não deve ser feito de maneira nenhuma, principalmente 1 Coríntios 7, 12 e 13, principalmente por aqueles que são da fé, dando mau testemunho para o seu cônjuge e para toda a sociedade. Sobre participar no casamento com o ímpio. Corroborar com isso. Isso aí, está anotado. Perfeito. De fato, são várias nuances, né? Por exemplo, sobre ser um parente seu. De fato, a gente vai estudar isso aí. Vai ser muito importante, porque se num caso você deve discordar em casos como esse com o ímpio, né? Como nós devemos nos portar. Mas eu não entendi isso não. E no casamento, De participar. de uma parente e cristão ou dois ímpios, vamos supor. Você casando seria. bonitinho e tal. Não casando. Mas não aí, seria uma parente. uma pessoa cristã casando com não cristão. Tá casando, né? Próximo capítulo. A Aline disse que já sabe que é o Vinícius que vai dar o estudo. Isso, exatamente. Casaram sem eu. A ordem da pessoa ela vai ter provavelmente um acompanhamento, né? Ela vai buscar a orientação da igreja, ela vai passar por um processo que é o casamento. Então, assim, até ela chegar no dia do casamento, provavelmente ela vai receber conselhos do pastor, das pessoas da igreja. E aí, Isso aí, não faltem estudo. Não tem data certa,
Isso aí. Mantenha uma frequência. E aí aquilo que nós vimos semana passada. A ociosidade, a glutonaria, a bebedice. Né? O irmão Vinícius já trouxe isso aqui. E o que nós podemos lembrar daquilo que vimos semana passada, que é a ociosidade, que é o contrário daquilo do trabalho da mente tomada por aquilo que é de fato virtudes, né? Se há virtudes na nossa mente. Então, a ociosidade vai nos levar à quebra do 7º mandamento, assim como a glutonaria e a bebedice, uma vez que a gente se entrega às nossas paixões, isso leva também à quebra do 7º mandamento. A sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos, provocações e todos os atos de impureza. O que a gente lembra disso aqui, em uma palavra? Também, isso aí. Hollywood. Ó, várias palavras-chave aqui para a gente poder pensar. Né? Então, a sociedade impura, né? Cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos. Ou seja, isso aqui foi feito no século XVI, correto? Século XVII. E o que nós vemos é que isso é eterno, no sentido de que sempre existiu, nesse sentido, tá, irmãos? O pecado, nós somos muito criativos para pecar, essa é a questão. Porque criar gravuras daquilo que é impuro, né? Danças onde são sensuais, né? Livros que vão aflorar a imaginação, né? Daquilo que já vimos sobre a imaginação, cânticos, o que a gente pode pensar? Que estilo de música a gente pode pensar sobre cântico? Funk, né? Vai trazer essa questão da sensualidade, e a gente tem alguns textos que vão tratar sobre isso. Então, Efésios 5:11, vou pedir ao Danilo, por favor, Danilo, abre aí em Efésios 5:11 e Isabela, Romanos 13:14. Vinícius, por favor. 1 Pedro 4:3. Então, a gente está terminando. Esse é o último slide. Então, vamos ler todos esses textos. A Tayane, 2 Pedro, esse é 1 Pedro, Tayane, 2 Pedro 2:17-18. E Provérbios 4:23-27. Por favor, Martins, leia para a gente terminar. Tá? Pode ler. Efésios 5:11. Seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, provável. Ou seja, aquilo que nós já vimos sobre ser cúmplice, né? Cumplicidade. Romanos 13:14. Nós já lemos esse texto e vai tratar também sobre a questão da sociedade impura. O versículo 14 nos dá o que a gente pode chamar de remédio para não vivermos nessa sociedade impura, não tomarmos dessa forma. 1 Pedro 4:3. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade do Gentio, tendo andado em dissoluções, consciências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. 2 Pedro 2:17-18. Essas tais são fontes sem água. Épocas levadas pela tempestade para os quais está em escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem engano, com desejos infectíveis de natureza carnal, O texto começa falando de fontes sem águas, eu achei muito interessante.
a maneira como se trata isso, de fato, aquela figura da árvore que não dá fruto ou que dá maus frutos, né? E fala sobre enganar. É o que a gente vê, o irmão colocou, né? Hollywood, nós somos facilmente tomados por essa forma, né? As novelas brasileiras, né? A questão que a gente falou do divórcio aqui, muito se dá no Brasil pelas novelas. Não tem como negar isso, gente. Não tem como negar isso. São anos vendo novela e os irmãos que se aproximam da minha idade vão lembrar que a gente, criança, via novela também e a gente está recebendo conteúdo, a gente está sendo e vivendo aquilo que 2 Pedro 2,17 está tratando. Uma vez que você se entrega a esses espetáculos lascivos, né? Naquela época, obviamente, não existiam vídeos, não existia cinema, mas já haviam espetáculos lascivos. Isso enquadra aí em cinema, TV e os streams. Então, de fato, nós somos enganados por essa realidade. E aí, a gente vai terminar com Provérbios 23, 4, 23 e 27, por favor. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o 27. Não, e o 27. E o 27. Isso, por favor. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Exatamente. Esse último texto, ele poderia e ele deve servir para todos os 10 mandamentos, né? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem a fonte da vida. De fato, quando nós pensamos em 7º mandamento, nós vemos o quanto nós podemos ser negligentes nisso. E nos convencermos de que a maneira como pensamos é normal para um jovem, é normal no casamento porque eu não estou tocando em nenhuma outra mulher. É muito fácil. Mas lembre-se de Provérbios 4, 23. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Uma vez que você se deixa levar, você se entrega a todos os atos de impureza. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Nós estamos sendo alertados pela palavra hoje, né? E precisamos examinar nosso coração para ver se temos deixado ou temos sido negligentes nisso. Muito importante para nós. Aquilo que temos lido, aquilo que temos visto, aquilo que temos de fato participado, né? Quando se fala de sociedade impura. Então, lembre-se daquilo que Jesus Cristo fala. Vigiai e orai. Por quê? Porque a carne é fraca. A carne é fraca. Mas o Espírito vivifica. Então, oremos. Sempre vigiando no Senhor. Amém? Alguma pergunta ou consideração?